Oi, oi, oi! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje trouxe para vocês um modelinho bem lindo de clutch de crochê com fio de malha. Olha só que trama, minha gente! Parece até uma trama de macramê, né mesmo? Mas não é, tá? É crochê. Olha só que linda! Coloquei a etiqueta aqui, ó, bem na parte inferior, centralizada. A alcinha com a argola articulada caidinha, assim, que eu amo. Tanto de um lado, ó, como do outro lado, tá vendo? E olha só como ela ficou lindíssima, galera. Lindíssima, coisa linda, né? Então, a gente vai crochetar juntas essa bolsa aqui hoje. Passo a passo completo, com todos os detalhes, mostro tudo, dou várias dicas, ó. Olha só, linda demais. Bora crochetar então. Vamos dar início então à nossa aula de hoje, a nossa clutch de crochê com fio de malha de hoje. Como vocês podem ver aqui, ó, eu já tenho duas cores escolhidas para dar início ao nosso trabalho. Possa ser que eu adicione mais uma cor? Pode ser, mas de início será nessas duas cores, vinho e laranja, tá? Fio de malha premium, espessura de 36 milímetros, agulha número 8, mas você pode utilizar a que você já está mais acostumada a fazer o seu crochê, tá? E caso você seja muito iniciante no crochê, é bom que você utilize uma agulha bem maior, número 10, número 12, tá bom? Que isso te ajuda muito por ser iniciante, tá? Lembrando que todos os materiais que eu utilizar, todos, tá? Durante a aula toda, estarão aqui abaixo na descrição o link dos materiais que eu utilizar nessa aula aqui. Todos os materiais, tá bom? E outras informações que vocês sempre me perguntam também estarão na descrição do vídeo. Então, dá uma olhada lá na descrição. Caso não esteja lá a sua dúvida, você pergunta nos comentários, tá bom? De início é isso. Eu vou começar fazendo a minha bolsa, né? A minha clutch de hoje com fio na cor laranja, tá bom? Vai ser o primeiro aqui na cor laranja. Então, vamos iniciar a fazer a nossa clutch de crochê com fio de malha de hoje. Vamos iniciar pelas correntinhas iniciais, tá? Eu faço primeiro o nozinho inicial. E após ele, eu não conto ele como correntinha, não. Após ele, eu começo a contar as correntinhas. Para essa peça, para esse modelo de hoje, você pode fazer o tamanho que quiser, tá? A quantidade de correntinhas que desejar. Mas, lembrando que você tem que terminar essas correntinhas em número ímpar, para dar certo a trama, tá? Para dar certo toda a trama. Então, a minha aqui, eu vou fazer ela com 45 correntinhas iniciais, tá? Você pode fazer maior, menor, lembrando de finalizar sempre em número ímpar, tá? Essas correntinhas iniciais. Então, vou fazer as minhas aqui, vou finalizar em número ímpar, vou fazer 45, depois eu volto pra gente continuar. Finalizar as correntinhas iniciais, tá? Sempre terminadas em número ímpar para esse modelo de bolsa de hoje. Eu vou voltar aqui, ó, na anterior, tá? Essa é a última, volto na anterior. Entro nela, puxo o meu fio. Não fecho nada. Vou na próxima aqui, ó, na próxima correntinha toda livre, entro nela também, puxo o fio. Ficando com 3 laçados na agulha, eu fecho todas as 3 de uma vez e finalizo com uma correntinha. Isso será nosso trabalho no decorrer de toda a bolsa, tá bom? De todas as carreiras será o nosso trabalho. Finalizou aqui, vou na próxima correntinha toda livre, entro, puxo o fio, não fecho nada. Vou na próxima toda livre, entro e puxo. Fiquei com 3 laçadas na agulha, fecho todas de uma vez e finalizo com uma correntinha. Esse será nosso trabalho. Finalizou o ponto, vai na próxima correntinha toda livre, entra, puxa o fio, não fecha nada. Vai na próxima, entra, puxa o fio, ficou com 3 laçadas, fecha as 3 laçadas de uma vez e finaliza com uma correntinha, tá bom? Isso aqui é o trabalho, ó, por toda a carreira. Chega no final, eu volto com vocês. Chegando no final da carreira, ó, aqui tem as últimas 2 correntinhas, tá vendo? Então, eu vou entrar na primeira, né, nessa penúltima, puxo o fio, não fecho nada. Vou na próxima, que é a última, entro nela, puxo o fio, fico com 3 laçadas, fecho as 3 de uma vez e finalizo com uma correntinha. Finalizando assim a primeira carreira. Finalizou, vira o trabalho, ó, pra gente iniciar a próxima carreira, a segunda carreira no caso, tá? Para iniciar essa segunda carreira, você vai fazer o seguinte. Tá vendo aqui, ó? Logo quando a gente vira o trabalho, que essa laçada que tá na nossa corrente, ela tá aqui dentro, ó,
tá vindo por dentro dessa primeira correntinha aqui, ó, tá vendo? E ela tem um buraquinho aqui abaixo dela. Você vai entrar logo de início, tá? Pra iniciar essa próxima carreira nesse primeiro espaço, nesse primeiro buraquinho, ó, tá vendo? Coloca a agulha, puxa o fio, não fecha nada. Vai pra próxima correntinha toda livre, coloca a agulha embaixo, puxa o fio. Ficou com 3 laçadas na agulha, fecha as 3 de uma vez e finaliza com uma correntinha. A mesma coisa, você vai repetir isso durante todas as carreiras. Para iniciar dessa forma e para finalizar da forma que eu acabei de mostrar anteriormente para vocês. E vou mostrar novamente, tá? Finalizou aqui, ó, vai para a próxima correntinha toda livre, entra embaixo dela, puxa o fio, não fecha nada. Vai para a próxima, entra embaixo dela, puxa o fio, ficou com 3 laçadas na agulha, fecha as 3 de uma vez e finaliza com a correntinha. Faz isso até o final da carreira. Chegando no final da carreira, ó, vejo que tá sobrando 2 últimas correntinhas. Vou aqui, ó, entro, puxo o fio, não fecho nada. Vou embaixo da última, puxo o fio, fico com 3 laçadas, fecho as 3 de uma vez e finalizo com a correntinha. Não esqueçam, tá, minha gente, de prestar atenção para não pular nenhuma correntinha e fazer a trama certo, tá bom? E sempre finalizar com uma correntinha, tá bom? Porque assim sua trama vai ficar certinha até o final. Finalizou aqui, ó, vira o trabalho e para dar início, né, a próxima carreira é da mesmo jeito, ó, tá vendo aqui, ó, embaixo dessa primeira correntinha, que é a laçada que tá embaixo da nossa agulha, tá no meio dela, aqui, ó, tem um espaçozinho, tem um buraquinho. Então, a partir dela já começa a próxima carreira. Entrei, peguei o fio, não fecho nada, vou na próxima corrente, puxo o fio, fiquei com 3 laçadas, fecho as 3 de uma vez e finalizo sempre com a correntinha. E vou fazendo isso até o final. Chego no final, finalizo a carreira da forma que eu mostrei, viro o trabalho e começo a carreira da forma que eu acabei de mostrar pra vocês. E assim vai indo, tá? Até alcançar um tamanho bom de carreiras. Ó, minha gente, cheguei aqui no final, tá? Da 4ª carreira, tá bom? Fiz 4 carreiras, conforme a trama eu expliquei pra você desde o início, tá? Então, eu decidi fazer o seguinte. Fiz 4 carreiras nessa primeira cor, que é a cor laranja. Vou fazer a troca de cor nessa próxima carreira com vocês. Vou fazer algumas carreiras nessa nova cor. E depois finalizo mais 4 carreiras, tá? Nessa mesma cor que eu comecei, o laranja. Então, vai ficar primeira parte nessa cor laranja, segunda parte na cor vinho e última parte na cor laranja novamente, sabe? Vou fazer 4 carreiras nessa primeira cor, mais algumas nessa segunda cor e para finalizar mais 4 na mesma cor que eu comecei, tá? Eu acho que deu pra você entender bem. Então, finalizei aqui, ó, na trama que eu expliquei pra você, essa 4ª carreira e já vou virar o trabalho, tá? Pra dar início à próxima carreira, que é a 5ª, eu já inicio na nova cor. Coloca aqui, ó, a minha agulha embaixo da primeira correntinha, tá vendo aqui, né? Primeiro espaçozinho aqui, ó, bem embaixo da primeira corrente, tá? E pego a nova cor, no caso aqui, ó. Que no meu caso será o vinho, tá? Ó, peguei, não fecho nada, vou na próxima correntinha, ó. Entro, pego, fico com 3 laçadas, fecho as 3 de uma vez. Ó, já comecei a minha carreira nessa nova cor, tá bom? E agora vou seguir adiante na mesma trama. Próxima correntinha tá aqui, ó. Entro, puxo o fio, não fecho nada, vou na próxima, entro embaixo dela, puxo o fio. Fiquei com 3 laçadas, fecho as 3 de uma vez e finalizo uma correntinha. E assim vou indo até o final, na mesma trama, tá certo? Essa correntinha aqui que ficou laranja aqui em cima, na próxima carreira ela vai ser escondida, então não tem problema nenhum. É só seguir o mesmo trabalho que eu ensinei a você desde o início, tá? Ó. E vai fazendo conforme você já sabe. Vai ficar linda, por isso que eu sempre falo, tá com fios, né, cores de fios parados aí, faz composição, minha gente, tá bom? Mesmo que você ache que não vai dar certo a composição, testa, tá? Faz, que no final as cores parecem que se ajustam. Olha só que composição mais linda, tá vendo? Então, confia, tá? Acredita aqui no que eu tô falando, confia no processo e mão na massa. Vou fazer algumas carreiras mais nessa cor nova aqui no vinho, tá? E depois vou finalizar com mais 4 carreiras na cor que eu iniciei, tá bom? Pra ficar o slogan bem legal. Acabei de chegar aqui no final, tá? Na quantidade de carreiras total da minha bolsa, da minha peça.
finalizei aqui, ó. Eu vou medir pra você, pra não restar dúvida, tá bom? E também vou falar quantas carreiras eu fiz em cada cor, tá? Mas como eu expliquei, eu comecei com a cor laranja e finalizei com a laranja, na mesma quantidade de carreiras aqui, tá? Então, eu cheguei aqui no último pontinho, ó, da última carreira, cortei o meu fio. Vou tirar aqui, ó, todo o fio aqui pra fora. E vou colocar lá pra trás, tipo assim, ó. Posso colocar dentro do mesmo buraquinho aqui pra levar lá pra trás, tá? E lá atrás você esconde todos esses restinhos de fios. Eu não escondi o meu aqui, porque é só pra demonstrar pra vocês. Mas aqui por trás, ó, na parte de trás, você vai esconder todos os restinhos de fios que sobrarem, tá bom? Inclusive do nozinho inicial, aqui da finalização, enfim, esconde tudo, tá? Mas, ó, pra mostrar pra vocês aqui como que fica essa nossa trama. Olha só, galera, é linda, tá? Super diferente. Parece uma trama até de macramê, sabe? Eu achei muito parecida. É lindo, olha o desenho, coisa mais linda. E eu achei que essa pegada aqui de fazer essa junção de cores, né? Distribuindo as cores, eu achei que ficou sensacional, tá? Então, como eu falei pra vocês, eu iniciei o nosso trabalho, né? Nessa peça aqui, na clutch, no corpo dessa clutch, fazendo 4 carreiras nessa primeira cor, tá? Nessa segunda cor aqui eu fiz, ó. Deixa eu contar pra vocês aqui direitinho quantas carreiras eu fiz, pra não restar dúvida em vocês. Aqui, ó, nessa primeira carreira eu fiz 4, nessa primeira cor aqui eu fiz 4 carreiras. Nessa segunda cor aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. E finalizei com mais 4, tá? Igual aqui, ó, a primeira cor, tá bom? Pra dar esse contraste bem legal e ficar o slogan bem bacana. Então, foi 4 carreiras, 6 carreiras e 4 carreiras novamente pra finalizar, tá bom? Lembrando que você pode fazer da cor que você quiser, de uma cor só, de várias cores, mas a minha distribuição foi desse jeito. E em medidas, ficou com exatamente, ó, em medidas ficou com exatamente, de largura, assim, ficou com 21,5, tá? 22. E assim, de comprimento, claro que você tem que ajeitar a sua peça, tá? Todas as pontinhas, ó, depois que finaliza, pra ficar tudo bem perfeitinho e nada torto. De comprimento, assim, ficou com exatamente 53, tá? Foi isso a medição. Lembrando que quanto a medidas, varia sempre, tá? Nada fica igual ao trabalho um do outro. Então, só pra você ter mais ou menos aí uma noção, tá bom? Pronto, finalizamos então o corpo, né? Total aqui da nossa bolsa, da nossa clutch, nessa trama super linda, super agregadora de valor. E a gente vai partir pro fechamento. O lado que eu indico pra ser o lado de fora da sua peça, o lado que vai ficar mostrando pra todo mundo, é esse lado aqui, ó, tá? Não é o lado que a gente começa a voltar nas correntinhas, né? Dentro das correntinhas iniciais, não. A gente começa as correntinhas iniciais desse lado aqui, ó, tá? E volta, né? Entrando delas. Então, esse lado aqui eu deixo pro avesso, tá? E esse outro lado aqui eu deixo pra fora da bolsa, que é o lado correto, tá bom? Só que a gente vai fazer o quê? O fechamento das nossas laterais pelo avesso. Então, o lado meu escolhido pro avesso é esse aqui, que é o lado que a gente começa a voltar dentro das correntinhas iniciais. Então, a gente coloca esse lado aqui do avesso pra cima, ó, pra baixo, tá? O lado do avesso pra baixo e o lado que vai ficar pra fora da nossa bolsa pra cima, tá bom? E você vai dobrar assim, dobra assim, ó, pra escolher o tamanho interno da nossa clutch. Você escolhe do jeito que você achar melhor. Você pode colocar mais tamanho interno e a aba ficar menor. Se eu escolher o tamanho interno menorzinho, a aba vai ficar maior. Se eu escolher o tamanho interno maior, a aba fica menor. Isso fica a teu critério, tá bom? Aí você coloca o lado correto da sua bolsa, que vai ficar pra fora, que todo mundo vai ver, virado pra cima aqui, tá? Em cima de uma estrutura. E a gente vai escolher o tamanho interno e, consequentemente, o que restar aqui pra cima é o da aba. E a gente vai fazer o fechamento das laterais. Vou fazer aqui o meu tudo direitinho, tá? Ver
colocar direitinho aqui o tamanho interno para que não fique nada torto e depois a gente começa o fechamento. Ó, escolhi aqui tá o tamanho interno da minha bolsa, conforme eu quis. Consequentemente, essa parte aqui que fica pra cima é a aba. Quando a gente dobrar assim, vai ficar assim. Eu particularmente gosto que a aba chegue até o finalzinho assim, ó, mais ou menos, tá? Ó, mas você pode deixar a aba mais pra cima, isso é gosto pessoal, tá bom, minha gente? Feito isso aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Mais uma vez, lembrando pra vocês que pra fechar as laterais, a parte que deve estar aqui, ó, pra cima, tá? Ó, tá aqui na minha visão pra cima é a parte direita da nossa peça, tá bom? É a parte que vai ficar pra fora, que todo mundo vai ver. Você coloca aqui, ó, ela virada pra cima, a gente vai dobrar aqui, ó, o tamanho interno que a gente quer pra nossa bolsa e fechar as laterais, tá? É o que eu vou fazer agora. Decidido, então, o tamanho aqui, do tamanho interno da bolsa, você coloca um marcador, uma agulha, um pedaço de fio para marcar onde você vai começar aqui, ó, o fechamento. E, consequentemente, do outro lado aqui, você vai fazer na mesma direção, com a mesma quantidade de pontos, tá? Ó, vou começar daqui a fazer o fechamento, tá? Correntinha desse lado, na mesma direção da correntinha do outro lado, tá? Tá vendo aqui que é a primeira desse lado aqui, ó, tá na mesma direção dessa outra aqui. Então, a gente pega o fio, vou fechar na cor laranja. Poderia fechar na cor vinho? Poderia, mas vou fechar na cor laranja. Pego o fio, ó. Faço isso aqui e fecho, tá? Ó, fechei o primeiro ponto. Agora eu vou na próxima correntinha aqui, ó, desse lado, tá vendo que tem uma correntinha aqui, ó? E pego também a correntinha do outro lado, que tá na mesma direção, tá vendo? Pronto. Pego de um lado, de um outro, ó, na mesma direção as duas correntinhas, puxo o fio e finalizo ponto baixo. Não precisa fazer os pontos baixos aqui no fechamento das laterais de forma com a mão super pesada não, sabe? Faz com a mão bem leve mesmo, tá? Ó. Correntinha próxima aqui desse lado e correntinha próxima do outro lado, na mesma direção as duas, tá vendo? Aí eu puxo o fio, finalizo ponto baixo. E assim vou indo. Finalizou um ponto baixo, vai pra próxima correntinha toda livre aqui, ó. Tá vendo que tem uma correntinha livre desse lado aqui, ó, e a do outro lado na mesma direção? Então, eu pego as duas e finalizo o ponto baixo. E vou fazendo o fechamento dessa primeira lateral. E olha só como vai ficando, ó. Tá vendo? Super fácil, super bonito. E no final aqui, a gente vai finalizar, ó, o último ponto, né? Com uma correntinha do lado, uma correntinha do outro lado, ó, na mesma direção, e finalizo o último ponto. Ó, tá vendo que aqui no final sobrou apenas, ó, uma correntinha de um lado, outra do outro e uma no meio. Então, aqui é o último ponto, tá? Pego essas últimas duas correntinhas, ó, que estão de frente uma pra outra e finalizo o último ponto aqui desse fechamento da primeira lateral. Finalizei ele, ó. Aí eu corto o fio. Tiro todo e escondo aqui, ó, pela parte do fundo, tá? Do lado avesso, é lógico. Vou passando assim, passo por várias laçadas e depois eu finalizo. É importante que você faça a finalização dessas... Eu só tô demonstrando pra você, tá? Mas esses pedacinhos de fios é muito importante que estejam bem finalizados e bem seguro, tá? Depois de passar por dentro de várias laçadinhas, aí você vem aqui, ó, por exemplo, coloca um pinguinho de cola, aperta super bem, tá? E depois corta o excesso aqui do fio, tá bom? É a forma que eu acho bem mais fácil, fica segura. Mas caso você não tenha cola aí, você pode fazer com linha e agulha, alguns pontinhos que dá super certo também. Finalizado assim, esse primeiro fechamento da lateral, ó, fica assim, a gente vai pro próximo, pro outro lado, né? Aí você vai ver aqui, ó, na mesma direção, ajeita sempre pra não ficar troncho, tá? E vai fazer a mesma quantidade de pontos, se possível. Pode ser que às vezes um fechamento fique com um ponto a mais, um ponto a menos, pode acontecer, mas é bom que fique na mesma quantidade de pontos.
Desse lado aqui a gente fez, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos no fechamento. Então, é bom que aqui também fique com 13 pontos. E para isso, você compara aqui onde foi que você começou e faz na mesma direção aqui, ó, tá vendo? Pode contar também aqui, ó, correntinha com correntinha aqui, ó, pra ver se tem os 13 pontos. Se não tem, aí você aumenta mais um aqui, ó, tá? Pra que fique com 13 pontos também, se possível. Caso fique muito torto um lado do outro, para que fique com 13 pontos, aí você coloca um ponto a menos, um ponto a mais, enfim, tá bom? Essa é a dica de hoje para vocês. Mas para o fechamento é a mesma coisa. Eu venho aqui, ó, pego numa correntinha desse lado, na correntinha do outro lado, que corresponde na mesma direção. Lembrando sempre de verificar se tá tudo certinho aqui, ó, tá? Na mesma direção, sem tá nada troncho. E começo ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Pegando uma correntinha, ó, de frente para outra. E aqui vai sobrar, no último vai sobrar uma correntinha do lado, uma correntinha do outro lado e uma no meio, tá bom? É isso, e finaliza do mesmo jeito que eu mostrei do outro lado pra vocês. Prontinho, finalizei aqui o fechamento do outro lado, ficou com 13 pontos também, igual do outro lado, tá? Vou cortar o meu fio e vou fazer a mesma finalização que eu ensinei pra vocês do outro lado. Com os dois lados já fechados, a gente coloca agora a nossa mão aqui dentro, ó, tá vendo? Do espaço interno, pega aqui no fundo, ó, faz isso aqui e desvira sua bolsa, sem medo, tá? Porque se a finalização você fez de forma bem segura e bem profissional, não tem por que ter medo. Aí você pega assim, ó, desvira tudo, ajeita com as mãos a sua bolsa depois que desvirar e vê o resultado final, tá bom? Quando você desvira a sua bolsa, ela fica toda troncha. Então, é o momento de você ajeitar com as mãos. Colocar a sua mão por dentro aqui, ó, e nos cantinhos e ajeitar. E fazendo isso para que ela vá pegando forma, tá? Com as mãos. O quanto for necessário você ajeitar com as mãos, você faz para ela pegar a forma que você quer e ficar toda bem certinha. Prontinho, acabei de ajeitar com as mãos a minha aqui, ficou toda linda, ó, toda bem estruturada, com a forma dela que realmente eu queria, toda certinha, tá vendo? Ó, ficou bem linda, minha gente. Já aproveitando aqui para falar para vocês um fecho que eu amo, tá? Fecho imentado em corino para peças clutches é sensacional. Coloca uma parte aqui, a outra aqui, ó, do outro lado e faz o fechamento, tá? No caso, você vai colocar aqui e aqui, né? Pra ficar na mesma direção do final da aba, tá? Então, fecho imantado em corino, vou deixar aqui acima. Só é você clicar no link que vai aparecer aqui, ó. Que já vai pra aula que eu ensino a colocar esse fecho de forma bem profissional e bem segura, tá bom? Então, é isso. Agora eu vou colocar a etiqueta, vou mostrar a alça que eu vou utilizar e a gente finaliza a nossa bolsa clutch de crochê com fio de malha de hoje. Mas ficou incrível, incrível. Essa trama é muito linda, ó. Tá vendo? E assim finalizamos a nossa aula de hoje, dessa clutch de crochê com fio de malha super linda. Nessa trama belíssima e nessa composição de cores que eu fiquei apaixonada, eu amei demais. Ficou ousada, sabe? Mas glamourosa ao mesmo tempo. Eu amei, minha gente. Coloquei aqui, como eu falei pra vocês, ó, a alça de um lado e do outro. Engatei apenas a argola articulada aqui, ó, na lateral, não tão em cima, tá? Um pouco mais embaixo pra fazer esse detalhe assim, que ela fica assim, ó, tá vendo? A argola e a alça fica caidinha, eu acho que fica muito lindo. Do mesmo lado, do mesmo jeito, né, o outro lado, ó, tá vendo aqui? Mesma coisa. E a alça, essa alça aqui, ela aparenta ser duplicada. Vou deixar os links de todos os materiais que eu mostrei, que eu utilizei na minha bolsa aqui, nessa peça, na descrição do vídeo, tá? Coloquei a etiqueta aqui bem na parte inferior e olha só, que contraste mais lindo, né? Aqui a parte de trás, nada a desejar também, ó, super linda. E foi isso, galera. Espero muito que você tenha gostado. Eu mais que amei, vou usar muito, tá? Aposta nesse final de ano no catálogo de vocês em clutches, tá bom? Porque as festas de fim de ano tá aí e a galera ama uma clutchzinha pra colocar de lado e ir pra qualquer lugar, tá bom? E é isso, espero muito que você tenha gostado. Um beijão, até o próximo vídeo. Bye, bye!